Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem por TV, a TV Manaim, canal aberto. Aí na sua região tem um canal aberto. Se você não sabe, você pode pesquisar aí no rodapé da sua televisão, tem um QR Code, e você entra e você vai ver qual o canal aí na sua região. Ou você pode também assistir a TV Manaim pelos canais da Sky, né? Canal 87, 587, ou ainda nas nossas plataformas do YouTube. Né? Você, irmãos nossos da Igreja Cristã Maranata, irmãos nossos de outras igrejas que participam conosco, são muito bem-vindos, nossos irmãos. Nós estamos aqui novamente, eu e o pastor Adaíso, nessa nossa momento da doutrina. Pastor Adaíso. Isso, a paz do Senhor, pastor Amadeu, a paz do Senhor a todos os nossos ouvintes. É uma alegria poder estar aqui participando desse programa, que é um programa extremamente rico, né? A paz do Senhor a todos. Nós vamos voltar ao nosso assunto, maravilhas, logo depois da nossa vinheta. Nós falamos nos milagres, né? E podíamos até ter colocado na primeira linha o primeiro milagre, que foi, sem dúvida, a festa de casamento, as bodas de Caná. Eu já ouvi alguém dizer, certa ocasião, que Jesus colocou... Eu vi uma pessoa dizer isso. Não, Jesus devia ter feito esse milagre depois. Podiam outros milagres serem mais importantes, serem primeiros e tal. Alguém já disse isso. Quem disse isso, é claro que não entendeu o momento profético desse milagre. E, aliás, foi a primeira experiência que nós tivemos com mensagem além da letra. A palavra revelada, pastor Gedeutim, em Campo Grande 1, quando a consagração ali de Campo Grande 1, o senhor deu uma revelação que tivesse 5 mensagens, era uma semana inteira de consagração, e o senhor queria dar uma experiência à igreja. O pastor Gedeutim foi para frente, teve o louvor. Quando ele abriu a palavra, o senhor levantou um servo em interpretação de língua e disse: não é essa mensagem, fecha a palavra e clama pelo sangue de Jesus e abre. Ele abriu, e o servo, numa interpretação de línguas, aí não, abaixa mais, e ele foi descendo o dedo, ele disse: a partir daí começa a ler. E ele começou a ler, então, sobre Caná da Galileia, as bodas de Caná da Galileia. Adaíso, nós ficamos surpreendidos, porque a primeira mensagem que ele entregou, ele começou, a gente sempre pregou esse texto para festa de casamento, né? E ele começou a abordar o terceiro dia. Adaíso, é com você. Terceiro dia. E é interessante... O primeiro milagre acontece... Por que Caná da Galileia? Que fala dos gentios. A igreja gentílica. A igreja gentílica, né? Terceiro dia, né? Terceiro dia fala da morte e ressurreição do Senhor. Ele não tinha morrido ainda. Não tinha morrido, a profecia. E a festa de casamento fala do período da igreja. Ou seja, todo um plano profético ali, para um tempo muito distante. Maravilhoso. Jesus estava ali evidenciando através daquele evento, né? Que era uma festa, né? Como outra qualquer, mas tinha um conteúdo profético profundo. E aí, voltando à sua abordagem inicial, que você mencionou que ouviu alguém dizer que esse fato deveria ter sido registrado posteriormente. Mas não existe nada fora do lugar na Bíblia. Não, tudo está dentro do seu tempo. Claro. Equivoca-se aqueles que, porventura, procedem dessa forma. Porque todas as coisas estão organizadas da forma como deveria ser. Porque aqui Jesus, nesse primeiro milagre, Jesus já fala
profeticamente daquilo que ele estaria operando na igreja dos últimos dias, né? A igreja gentílica, né? Pô, interessante, olha só, você colocou bem, porque quando Jesus começa o seu ministério, a ideia que se tinha é que era para judeu, não tinha nada de gentios. Tanto que quando Jesus... Olha que coisa interessante. Tanto que quando Jesus encerra seu ministério, a orientação que ele deu para os discípulos em Jerusalém, que eles não fossem nem em direção aos gentios, nem aos samaritanos, que eram os do norte, mas fossem aos da casa de Israel. Então, havia ali uma ação para o judeu, veio para os que eram seus e eles rejeitaram. Então, quando ele fala ali, ele está profetizando profundamente. Toda a história. Ele está falando da igreja lá na frente. Poxa. Ele conta aqui, e você vai mencionar isso, e eu acredito que seria interessante você fazer uma abordagem dessas 3 mensagens que o pastor Judeu te trouxe, você entendeu? Essa primeira... Que ela enriquece aqui aquilo que nós estaremos tratando. Exatamente. Adaís, olha só, por exemplo, você falou aí sobre Caná da Galileia, quer dizer, aí Galileia dos gentios, quer dizer, o primeiro milagre acontece no 3º dia em Caná da Galileia dos gentios, numa festa de casamento. Entendeu? Toda uma linha e tá todo mundo ali, tá? Aí, essa foi a primeira mensagem que o pastor Judeu te abordou. 3º dia. Depois... O aspecto focando a igreja, né? Nessa primeira mensagem ele focou a igreja. A igreja gentílica, começa no 3º dia. 3º dia, exatamente. Morte e ressurreição. Exatamente. Aí depois, eu não sei dizer, mas mais ou menos. Aí no 2º dia ele foi lá entregar a mensagem, ele levou outro texto, o senhor levantou um servo e digo, não, leia o mesmo texto de ontem. Ele leu o mesmo texto, mas já tinha falado sobre o 3º dia. Ele entrega uma mensagem baseada naquela expressão: mulher, que tenho eu contigo? Acabou o vinho, né? Acabou o vinho. Que tenho eu contigo? Mulher, que tenho eu contigo? Ele entregou a mensagem sobre isso. É um outro momento profético. Né? Fala da igreja infiel. Né? Não, Jesus ele não tem compromisso com a igreja infiel. Na Idade Média, depois da união com o Império Romano, ela se descaracterizou. Entendeu? Acabou o vinho, pô. A graça desapareceu, a palavra... E Amadeu, só para a gente não fugir, hoje nós estamos tratando muito de marcos proféticos. E todas as vezes em que se afasta dos marcos proféticos, há uma descaracterização. Você perde a essência, né? É importante registrar isso porque é aquilo que nós estamos vivendo, né? Então, cada marco daquele que hoje nós estamos reavivando, significa dizer o seguinte, que é para a preservação, para que a essência, a identidade da igreja agradável ao Senhor Jesus, que o Senhor Jesus agrada, essa identidade ela não venha desaparecer. Mas continue, por favor. Mas olha só, aí veja só, aí veio, né? Aí, depois, eu me lembro, as 5 mensagens que ele entregou, eu não me lembro bem, mas os temas. Então ele entrou com esse tema e ele começou a abordar exatamente o período da igreja na Idade Média, quando ela se mistura com o Império Romano e desaparece praticamente, né? Aí é daquele período, acabou o vinho. Aí depois, numa outra, ele começa a falar sobre, ele entra, aí no 3º dia, e o senhor disse que ele continuasse lendo o mesmo texto.
Que profundo, hein? Mesmo texto, ele tinha que ler o mesmo texto. Bom, então ele pregou sobre o terceiro dia, que ele pregou mulher que tenho eu contigo, agora ele entrou sobre as talhas. As 6 talhas É uma de água. mensagem profunda, né? Aí, meu pô, o que ele vai falar agora, pô? Talha. A talha, transformar a água 6 talhas 6 talhas. de barro. Alguém disse, um pastor um dia pregou, que esse milagre é um milagre muito simples, uma festa de casamento. Milagre profundo foi Lázaro. Esse pastor ele não sabe o que é ciência. A ciência, eu fui professor de química. A água é H2O. Vinho, a composição mais abundante no vinho é o carboidrato, são carboidratos. Outro elemento químico, substâncias químicas. E o carboidrato, a água são dois átomos, o hidrogênio e o oxigênio. O carboidrato tem nitrogênio, tem carbono, tem um monte de coisa, hidrogênio, um monte de coisa. Você para quebrar uma molécula de água e transformar essa molécula de água numa molécula de carboidrato, você precisaria uma quantidade de energia infinitamente, muitas e muitas vezes superior a 100 bombas atômicas. Porque você teria que fazer aqui fusão nuclear. Você tinha que fundir água. Bom, isso é um lado de ciência. Estou dizendo isso porque isso é uma decisão científica. Então, veja só, ele transforma água em vinho. Aí ele começou a falar sobre os grandes avivamentos. Os grandes avivamentos, o período, entendeu? Ainda depois e tal. Entra aqui também sobre, ele fala também... Isso é o primeiro derramado do Espírito Santo. Ele entra também, não, ele fala aqui antes, é porque eu não estou bem colocando, mas ele fala aqui também, aí dentro da festa, ele fala sobre a reforma religiosa, porque a reforma religiosa está aqui dentro também, ele colocou aqui. A reforma religiosa, o que o Lutero faz, ele resgata a fé, que ela se tornou supersticiosa e mística, né? Então, quando ele traz para a palavra, ele resgata a fé. Eu te dizia uma coisa muito interessante. Lutero fez a reforma religiosa e ele nem soube o que ele fez. O Espírito usou ele. Ele não tinha consciência daquilo que ele estava fazendo. E ele achou que ele criou protestou contra a Igreja Católica. Na verdade, restaura a fé. Porque quando ele traz a palavra vem pelo ouvir a palavra. Exatamente. Então ele resgata a fé pela palavra. Mas o que eu queria perguntar a você agora, Adaísio, para você entrar nisso aqui, é porque nessa festa aqui, ele conclui, o vinho é trazido ao mestre-sala, que é o tipo do Espírito Santo. Por quê? Porque no final da festa vem o noivo. Exatamente. E é o último vinho. Que é o breve. É a última operação do Espírito Santo. E exatamente o que nós estamos vivendo. Ou seja, quando você observa a parábola, as bodas de Caná da Galileia, você percebe o seguinte, você conta a história da igreja desde o seu início até... As 7 cartas estão aí. Exatamente. Você identifica. E como é que você identifica isso? É revelação, né? Como é maravilhoso você alcançar a revelação. Você consegue identificar num texto dessas bodas em Caná, né? Uma festa de casamento. Você vê aí todo o histórico, a história, o aspecto histórico e profético da igreja
do seu início até os últimos dias, até o arrebatamento. Ou seja, nós estamos vivendo agora esse derramar, o último vinho, é o derramar, é a última operação da graça, né? É o que nós estamos vivendo nesta hora. Veja só, Daí, bom isso que você está falando aí, vou nisso que você está dizendo. O mestre Sala disse assim: o segundo vinho é melhor que o primeiro. Sim. Olha só, ele está dizendo o seguinte: por que você não colocou o melhor, a ordem profética nesse momento? E muita gente não entende isso, né? O Senhor está operando de forma mais profunda, vou aqui, hein, do que na vida da igreja primitiva. Amadeu, as pessoas que estão se convertendo nessa última hora, elas já chegam já definidas. Eu tenho pessoas que entraram na igreja e já estão definidas, já entram definidas. O segundo vinho, há um momento, esse momento da proximidade da segunda vinda de Jesus, Adaíso. O ambiente, o mundo nesta hora, ele tem deixado as pessoas totalmente desesperançosas, sem perspectiva. É como o pastor Gedeti, ele sempre dizia: há uma nuvem negra sobre este mundo. E as pessoas, elas perderam, há uma inversão de valores, e as pessoas estão perdidas, elas não sabem. Então, quando elas se deparam com a luz, que é a revelação, que é a palavra, quando ele chega na igreja, elas percebem, ela descobre algo que imaginavam que não existisse. E aí o negócio é o seguinte: quando descobre, se apega de tal forma, é uma segurança e não quer abrir mão disso. Então, essa operação, esse derramar do último vinho, dessa operação da graça nessa hora, ela tem sido algo glorioso, e nós temos sido espectadores, somos testemunhas do que o Senhor está fazendo nessa última hora. Interessante que quando no livro de Atos fala do cumprimento da promessa, né? Quando Jesus encerra a sua passagem por aqui, ele diz assim: ser-me-eis testemunhas, né? Não só, olha só o que ele coloca, não só em Jerusalém, ele manda os discípulos daqui irem para Jerusalém. Mas ele diz assim: quando o Espírito Santo for derramado, vocês vão ser testemunho. Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Quer dizer, Jesus está falando do que ele já sabia que existia América do Sul, América Central, América Latina, América do Norte, África, ele já sabia de tudo. Então ele diz: eu conheço o planeta todo. Então isso, e hoje o Evangelho, interessante, Adaíso, que há 50 anos atrás, eu era muito jovem, nós estávamos consagrando uma igreja em Bom Jesus, Itabapoana. E tinha um pastor tradicional lá, que tinha uma resistência ao trabalho nosso e tal. E eu cheguei no restaurante, esse pastor chegou lá. Ele me cumprimentou e disse e tal: qual a mensagem que vocês têm? Aí eu falei sobre, nós estávamos pregando a segunda vinda de Jesus. Ele disse: meu jovem, falta muito ainda, está muito tempo. Olha só, a Bíblia diz que é necessário que o Evangelho seja pregado a toda criatura. Naquela época eu disse: pastor, com o advento, entendeu? Com o crescimento da ciência, desenvolvimento da televisão, satélites, essas coisas todas, quem me garante que essa pergunta que o senhor está fazendo, ela já não se cumpriu, o Evangelho já não atingiu o mundo todo? Hoje, nós temos plena certeza que o Evangelho atingiu o mundo todo. Pô. Nós temos irmãos nossos em países, em grandes conflitos de guerra. Então, irmãos nossos lá, um grupo pequeno, mas está lá. Pô.
Alcançou os confins da terra. Alcançou os confins da terra. Então a promessa, ela é importante para registrar esse lado para nós. Agora, Adaíso, o que nós vimos então nesses 3 últimos programas sobre maravilhas, não é? Nós falamos sobre Pedro, falamos sobre Lázaro, falamos agora sobre as bodas de Caná. Uma das coisas que nós queremos que a igreja, os nossos irmãos, nossos sobreiros, nossos pastores atentam para uma coisa que eu e o pastor Adaíso discutimos aqui. Vejam, nós sabíamos o que nós íamos falar, alguma coisa, nós íamos falar sobre, mas muita coisa, a maioria do que nós falamos aqui, foi aqui na hora. Descoberta nesse momento. Descoberta aqui. Então, veja como você conhece a palavra, você conhece a operação do Espírito Santo, essa maravilha que é uma palavra escondida, uma palavra além da letra, como você pode ir, entendeu? Quando você abre a palavra, às vezes de madrugada você ora. Então é isso que nós precisamos ver, que é uma experiência nossa e é uma experiência que o Senhor tem dado. Você tem que procurar isso e você vai descobrir coisas incríveis e você depois vai passar para nós, não é, Adaíso? Exatamente. Amadeu, a palavra, ela é um manancial inesgotável. E na medida que você vai lendo, e na medida que você vai estudando, na medida em que você medita, você vai fazendo descobertas gloriosas. E essas descobertas, elas começam a mudar a sua vida, transformar a sua vida, porque isso é a construção, isso é o realizar da obra, né? A cada momento que você descobre algo, um segredo, um mistério contido na palavra, é um tijolo que você coloca nesse edifício espiritual que é você. Amém. Então, nós estamos encerrando mais um programa. Pastor Adaíso, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Amadeu, a paz do Senhor, nossos telespectadores. Nós vamos continuar nos nossos próximos programas, próxima semana, vamos começar a falar sobre profecia. Olha, aí não falar muita coisa, hein, Adaíso? O ministério de Jesus e as profecias no ministério de Jesus. Aí nós vamos ver muita coisa que ele fala, não falar sobre o sermão profético, muita coisa. Mas no nosso próximo programa, a paz do Senhor a todos.